Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse programa, mas tenho certeza que ele pode te impactar. Hoje a gente trouxe um convidado muito diferente. Tirem os homens da sala. Não, brincadeira, não precisa tirar não, né? Dá para manter todo mundo. Mas a gente vai falar sobre bumbuns. Não vamos, acredito que aqui nesse podcast não vamos dar nenhuma imagem aqui. Então, se você é mulher ou homem, fique confortável para assistir. Por mais que eu acho que seria interessante para a gente mostrar as diferenças incríveis que esse cara faz. Mas, sem mais delongas, seja bem-vindo, o Bruno. Doutor Bruno. Obrigado pelo convite. É isso aí, gente. Bruno, antes da gente começar, pergunta padrão. Antes da profissão, antes de ser enfermeiro, quem é o Bruno? O Bruno é uma pessoa que é muito ligada à família e eu gosto sempre de estar junto com eles quando eu posso. Muitos amigos também, já faz bastante tempo que eu moro aqui em Santa Catarina, não sou daqui. E basicamente é isso. O Bruno fora da profissão é muito próximo de amigos e família. Legal, legal. E como é que tu conheceu essa profissão? O que te levou a entrar nessa parte de enfermeiro? Eu decidi fazer a faculdade de enfermagem, eu já sou formado há uns 14 anos, mais ou menos. Legal. Então, isso foi uma decisão há 18 anos já. E inicialmente eu escolhi a enfermagem porque eu queria a área da saúde, né? E trabalhei um longo período na área. E posteriormente eu fui migrar para estética por um convite. Eu tenho uma irmã que eu sou apaixonado por ela, ela também trabalha com estética. É Legal. dentista, mas ela trabalha na área facial, né? E aí ela me fez um convite, plantou a sementinha lá atrás. Eu demorei um pouquinho para amadurecer até que aceitei a proposta e hoje faço parte do grupo, né, de pessoas que trabalham com a estética, né, facial e corporal. E corporal, legal. E tu hoje tá na parte corporal, específico mais ali para bumbum, já há quanto tempo? Desde que eu iniciei o trabalho na estética, eu sempre tive um apreço maior pela parte de corporal. Uhum. Especialmente pelo convite, né? Já foi uma ideia de nós complementarmos o trabalho um do outro. Legal. Então eu foquei mais no corpo e o bumbum também é uma coisa que já vinha se destacando no mercado, né? Sim. E aí eu resolvi me especializar mais nessa área desde o início. Quando comecei o mercado, que todo mundo começa pelo rosto, né? Eu já fui procurando cursos alternativos para que eu pudesse iniciar corporal o quanto antes. Legal. E já jogando o spoiler aqui, mas tu disse nos bastidores que você estava mudando a técnica, né? Nem cheguei a conhecer a técnica antiga, mas pelas fotos no Instagram, por tudo mais, dá pra ver que funcionava. Mas o que que te motivou a buscar essa mudança de técnica na parte corporal? Na verdade, não foi nenhuma mudança de técnica. É uma mudança, houve, de fato, mas eu vi a partir das demandas que surgiram dos meus clientes que a gente estava evoluindo para um novo formato de atendimento, onde a gente tinha necessidade de criar um método, né, de planejamento, estruturação dos resultados que antes não era feito desse formato. Inclusive é natural que as pessoas iniciem fazendo procedimentos pontuais, né? Uhum. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí quando a gente passa a pensar numa forma estruturada, a gente pode até iniciar e fracionar em partes o tratamento, mas a gente consegue visualizar lá no final, né? Eu quero Show. esse resultado final, então eu vou ter que fazer essa etapa para chegar lá no fim. Pô, Então, legal. basicamente, seria uma evolução do meu formato de trabalho, né? A gente para de trabalhar pontualmente e faz um planejamento estratégico para a gente Uhum. chegar lá naquele resultado final. Entendi. Pô, que legal, cara. Realmente muda completamente, né? A visão que a gente tem sobre isso, né? Tipo, eu quero ter um rosto assim, quero ter um corpo assim. Tem todo um processo para seguir, né? E aí tu Exatamente. consegue dar luz ao processo para conseguir direcionar para chegar no resultado. Uma coisa que é comum acontecer, por exemplo, o cliente ele busca por um bumbum, por exemplo. Mas quando eu vou fazer a avaliação, eu não vou olhar só para o bumbum, porque geralmente as pessoas têm algumas outras detalhes, alguma outra Sim. coisa que vai melhorar ainda mais o resultado, né? Uhum. Então eu identifico, eu vou atendê-lo focado no bumbum, por exemplo, que foi a demanda que veio,
Mas eu vou mostrar, de repente, se a gente fizer uma intervenção aqui nessa parte de culote, ou reduzir um pouquinho de gordura localizada na barriga. Então, eu vou mostrar para o cliente que às vezes tem alguns outros pontos que são necessários, que é essa estruturação, né? Uhum. É olhar além do que a pessoa está buscando. Show. Isso é legal, cara. Isso é legal. Com certeza é um baita diferencial. E, e o que muda na prática, assim, de uma abordagem para outra? O que é que tu acha que muda isso para o cliente? Pode ser mais específico na pergunta? Antes chegava de forma pontual, né? E aí o cliente ali fazia, às vezes ganhava o bumbum que ele quer, que ela quer, e ia embora feliz. E hoje, o que que tu acha que mudou? Melhorou, piorou? É muito melhor, o cliente sai muito mais satisfeito? Eu acredito que hoje fica muito mais fácil quando o cliente entende essa proposta de construir um resultado, né? Legal. É possível, inclusive uma das perguntas que eu faço quando o cliente chega é qual é a sua urgência no resultado, né? Se a pessoa está com pressa, por exemplo, eu quero um bumbum perfeito para ir no casamento da minha amiga, Que é entendeu? amanhã. Amanhã É, não não dá, tem como, mas. mas que é daqui a 30 dias, ok, a nossa intervenção vai ser uma. Eu quero construir um resultado que eu quero que dure mais, quero que, né, tenha uma manutenção mais periódica para manter isso. Aí nós vamos fazer uma outra estratégia. Uhum, Basicamente seria essa a diferença, né? entendi, show. Então, não é que o resultado vai ser melhor ou pior, mas eu consigo construir um resultado mais duradouro, por exemplo, para quem não tem pressa do resultado. Top. Mas eu também consigo atender quem precisa de urgência, por exemplo, no procedimento. Porém, eu não vou entregar a mesma qualidade nem a mesma durabilidade no procedimento. Uhum, E isso é entendi. uma limitação que os produtos Processo, mesmo produtos. vão entregar, né? Uhum. Pô, que legal. Não sabia que tinha essa diferença. Eu achei que a pessoa chegava lá, fazia o procedimento, ok, ia embora pra casa e tá resolvido o problema. Então tem que ter todo um cuidado por trás, todo um. E é basicamente isso que muda, né? Da diferença da abordagem inicial é porque se fazia muito desse jeito, né? Você vê, hoje o mercado está vivendo um processo, especialmente no facial, de desarmonização. A gente viu Uhum, muitos artistas aí tirando produtos que colocaram em excesso, né? E uhum. era justamente por isso, porque não havia um planejamento. Eu quero entregar esse resultado ou Legal. deixar mais natural, né? Só ia fazendo, 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 exagerando e o excesso não fica harmônico, né? Cara, que legal. Eu não entendo nada disso e agora eu tô entendendo finalmente. Então isso é divertido, cara. Isso é divertido. É bom e conseguir conversar e entender porque é uma área que a gente acha que é muito longe, né? A gente vê os artistas fazendo, a gente vê as pessoas de longe fazendo e a gente não percebe que tá bem do nosso lado, que pode ser acessível até, né? De uma forma assim, não tô falando de uma forma financeira, eu falo, tem como chegar lá e fazer, né? Como é que funciona esse caminho? Tu percebe a diferença muito grande no tempo que você já trabalha com isso? Antes era muito longe de ser algo fácil e hoje é mais fácil ou ainda não? Eu percebo, inclusive é uma das observações que eu faço de vida mesmo, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente já pensava muito em estética, mas o que se existia de oportunidade ou de opções de tratamento era a cirurgia plástica. Eu Uhum, lembro perfeitamente, que eu sim, até apoiava assim, né? Não, tem dinheiro para fazer e tem coragem, vai lá e e passa a faz. faca. Mas é que era limitado. E hoje a gente vê que a gente consegue, através da harmonização, fazer muito mais procedimentos, construir resultados sem necessariamente fazer uma intervenção cirúrgica. Que é esse o grande diferencial da estética hoje do consultório e do cirúrgico, né? Uhum, Claro que também é necessário a gente ser realista. Tem situações em que a gente não consegue mais entregar um resultado satisfatório, o que a gente gostaria, se não fizer uma abordagem cirúrgica, né? Que aí não seria a minha área de atendimento. entendi. Então, tem casos que realmente precisa de uma intervenção cirúrgica. Sim, sempre vai haver. Eu acho que o mais importante é que a gente tenha essa conversa realista, né? De alinhar expectativa e realidade. Ó, eu quero isso aqui, mas eu não consigo te entregar isso. Eu consigo Uhum, chegar até aqui. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter uma conversa alinhada e que o cliente também fique satisfeito, né? uhum. Isso é legal.
E a gente estava falando sobre, tu falou muito essa palavra, se programar e tudo mais. O que que seria essa programação? É uma programação só financeira? É uma programação só de tempo de processo? Ou é um conjunto total? Tanto financeiro, para a pessoa se programar financeiramente, quanto o processo para chegar nesse resultado e ser duradouro, né? Para não ter um excesso de produto e tudo mais. É assim que funciona. Eu acredito que seja um processo misto, como tu Uhum, colocou, a questão financeira e a organização de tempo também. Porque às vezes, por exemplo, tem um procedimento não, um planejamento, que para executar ele todo, conforme a gente fez o plano, a gente vai precisar aí de 6 meses de intervenções em diversos momentos, né? uhum, Porque eu vou utilizar um produto, tenho que esperar ele fazer efeito, depois eu vou lá e faço uma outra intervenção. Então, isso é um dos limites, né? Que uhum, precisa ser organizado com o cliente também. sim. E o financeiro também é importante, porque às vezes, e não é comum, é, as pessoas elas têm um limite de teto de gasto Uhum, e então eu preciso ajustar dentro daquele limite que ela colocar. Então sim. isso também é um ponto bem importante na hora de definir o tratamento, né? Uhum. A quanto eu quero gastar com esse procedimento. O financeiro sim é muito importante. E- Às vezes surpreende muito o cliente, porque as pessoas acham que é um valor muito alto e nem seria tudo aquilo que ele achava. Uhum. Mas também tem o inverso, né? Que a pessoa achava que ia gastar um pouquinho só E no e o final. valor é um pouco maior do que ela pensava para entregar o mesmo resultado, né? Uhum. E tu acha que a pessoa também tem que se programar emocionalmente para isso? Ou não tem nada emocional? É só um processo físico e financeiro mesmo ali? Resolveu, resolveu. Eu acredito que o financeiro, o emocional seja bem importante, sim. Especialmente quando a gente tem algumas mudanças muito impactantes. Por exemplo, um rosto é uma coisa que impacta muito mais. Você não tem como esconder o rosto ou até entregar o seu rosto para uma pessoa que você não confie, né? Aham. E aí, se o resultado não ficar legal ou você não gostar, a primeira coisa que as pessoas vão observar vai ser isso, né? E o cliente também vai identificar dessa forma. Então, quando tem um processo de mudança muito radical, é natural que as pessoas estranhem um pouco, né? E a própria literatura mostra de casos que as pessoas não se identificam com o resultado que entrega e depois quer tirar tudo de novo porque não gostou. E não é que não ficou bom ou não ficou bonito, Uhum. mas houve uma mudança muito grande do que ela tinha na base, né? Uhum. E para o resultado que foi entregue. Um exemplo que eu já observei muito, é, por exemplo, é quando as pessoas iniciam. Não existe uma idade para iniciar o tratamento, né? Os procedimentos estéticos. O que eu sugiro e indico é que a partir do momento que tem que você identifica que tem algo te incomodando, talvez já esteja na hora de fazer alguma intervenção. E isso não Show. tem idade, né? Uhum. Vai ser do 18 ao 60. Mas quando a gente deixa o processo para iniciar num período muito tardio, que foi comum, a gente teve, eu vi, vocês devem ter acompanhado também, alguns casos de artistas que ficaram mais velhos, os seniors, e aí que foram resolver fazer procedimento. E aí a gente tem aquele impacto gigantesco no resultado. Uhum. E não é que o negócio foi feito errado ou que foi necessariamente exagerado, mas como aquela pessoa nunca tinha feito nada e foi lá e fez tudo de uma vez, aí o impacto com o resultado é muito grande, Uhum. né? Um exemplo que eu trabalho de uma forma não em processo, né? É a harmonização facial full face, que é o rosto todo. É um projeto que eu não faço tudo de uma vez. Uhum. Eu converso com o cliente, organizo para que a gente faça uma ou duas intervenções com um período de distância, né? Para que a pessoa vá se acostumando também. Porque é interessante você entregar um resultado natural, que as pessoas olhem para o cliente e digam para o paciente, né? Ah, você fez alguma coisa, só que eu não consigo identificar o que foi, Uhum. né? Então, Dá pra perceber que essa tô diferente. naturalidade é interessante e hoje é o que as pessoas buscam, né? Eu quero fazer, quero ficar bem, mas eu não quero que as pessoas notem de longe que tem algo aqui. Uhum. É, aquela questão de não ficar artificial, né? O Exatamente. cliente, quero naturalidade.
Como é que funciona essa pegada? Se fizer devagar, tem como não ficar artificial? Não necessariamente o devagar, mas o fazer de uma forma estruturada, né? Estruturado. Hoje, por exemplo, uma das queixas principais que a gente tem é queda de reposicionamento de tecido. Ah, estou sentindo que o meu rosto derreteu, é a famosa frase que falam. Ah, o meu bumbum emagreci e ele caiu, entende? Então eu não vou fazer uma intervenção direto para ir lá e resolver tudo de uma vez. Uhum. Eu vou estruturar aquela pele, eu vou sustentar de novo, para ir aos poucos colocando no lugar e de forma sutil a gente vai ajustando o que não estava bom Uhum. para que de fato tenha um resultado natural, né? Show. Então, é correto a gente afirmar que é um erro a pessoa querer resolver tudo de uma vez. É um erro resolver tudo de uma vez. Porque tem um Se tiver choque. pressa e exagero, sem planejar, a gente não vai entregar naturalidade. E o que que você indicaria para um paciente? é, qual que é o caminho certo? Vamos lá, cai de paraquedas aqui e eu quero fazer do jeito certo. O que que eu faço? Vou lá, marco uma consulta contigo ou com algum profissional da área e quais são os passos? O que que eu tenho que me atentar? Eu acredito que seja importante a consulta de avaliação e é um momento de falar a realidade. É trazer o que está incomodando, trazer o que gostaria com clareza, né? Para que a gente identifique juntos se há a possibilidade de entregar um resultado a partir daquela demanda, né? É um alinhamento de expectativa e realidade. Top. Então, é como eu falei para ti antes, não adianta um caso cirúrgico, por exemplo, eu querer transformar a pessoa ou prometer que eu vou entregar um resultado e não conseguir trazer isso, né? Até porque eu estou comprometendo o meu próprio trabalho se eu não falar a verdade, Uhum. né? E também eu acho que é necessário as pessoas pensarem nesse jeito. Vou para avaliação, vou ouvir, vou levar o que eu tenho de queixa realmente. E aí, a partir disso, a gente planejar juntos, né? Uhum. Aí entra as outras questões que eu te falei, a urgência, o financeiro, o tempo que a pessoa tem de disponibilidade para a gente construir, né? Uhum. Mas a construção do resultado sempre vai ser um resultado melhor, com Legal. certeza. E tu acha que num tempo geral, assim, a pessoa quer. Só ela chega em você focada no bumbum. Quer resolver que eu tenho esse ladinho aqui meio para dentro, né? Como é que uma mulher fala? Vamos falar de mulher que é mais fácil, né? Aquela parte interna, o bumbum A é. lateral do bumbum, assim, Isso. E eu quero resolver. Eu já tenho um bumbum grande, mas eu tenho essa lateralzinha ali que eu não gosto. Quanto tempo você acha que uma pessoa dessa consegue resolver esse problema? Contando que tu vai acrescentar um pouco de tirar a gordura da barriga e tira a gordura do braço aqui também. também. Então vai tirar um pouquinho da gordura do braço. Vai, acrescentou essas 3 operações aí, essas duas, né? Como é que funcionaria? Quanto tempo levaria? É, Quantos encontros, né? Essa parte é importante. Quantos encontros você acha que daria para ter nesse tempo? Esse caso, o exemplo que tu está trazendo, ele é muito específico, né? Bem Então, não específico. tem como eu te dizer um tempo exato nesse momento. Eu Sim, precisaria realmente planejar, sim. avaliar o que a gente vai fazer de intervenção e tudo mais. Mas, por exemplo, do bumbum, a parte do bumbum que tu falou, tem como eu resolver tudo de uma vez, que é o que eu te falei, Uhum. mas eu tenho essa urgência. Qual é a Não, tem que ser urgência? duradouro, é para ser duradouro. Quero construir, vamos colocar aí uns 2, 3 meses trabalhando naquele resultado Legal. com intervenções subsequentes. Uhum. Estou com pressa, a gente faz tudo num dia. Mas a durabilidade, o resultado de longo prazo, a gente não consegue entregar, Uhum. entendeu? Então, em 2, 3 meses, num processo total ali, tu consegue entregar uma durabilidade. Como vai depender do estado em que essa pessoa está chegando. Mas Uhum, claro, claro. pensando no exemplo que tu trouxe, só daquela lateral ali que está afundadinha, é o famoso hip dips que a gente fala, né? Hip dips. Dá para resolver nesse período. Mas, Aham. por exemplo, se nós tivermos o caso que eu trouxe para ti antes, paciente que emagreceu. Hoje está muito comum o uso do Monjaro, né? Uhum. Qual que é o meu? Eu acho super aceitável. Eu acho que veio como um medicamento para resolver muito esse problema, essa busca das pessoas. Uhum. Mas as pessoas precisam estar preparadas para o efeito colateral, né? E ele é sistemático. Então,
vai emagrecer, mas vai perder barriga, vai perder bunda, vai derreter o rosto, vai cair derreter. tudo. Aham. E quem não tiver preparado para esse pós, né? Aí vai ter um problema maior ainda para resolver depois. E aí, pensando no bumbum, nós pegamos um paciente desses que perdeu lá 20 quilos. Uma A bunda paulada. vai cair. Uhum. Inclusive, é uma das demandas que aparecem para mim. Ah, eu emagreci demais, agora minha bunda tá flácida. Eu preciso resolver isso. E aí é o momento também de construir, de explicar pro paciente o que houve e como que a gente vai resolver esse processo. Porque ele também não vai querer engordar de volta. É verdade. Então, é uma reestruturação. Basicamente, essa é a proposta do novo método, né? É Aham. pensar em estrutura, não em preencher por preencher, por exemplo. Legal. E uma pergunta bem interessante, porque tá ficando bem legal o assunto aqui, ó. O quanto o resultado depende dessa pessoa que tá vendo a gente ali e ela falou, não, eu quero ir atrás do resultado. O quanto o resultado depende dela, dessa pessoa que tá assistindo, do seu paciente, vamos dizer assim. O resultado final, O no resultado caso. final, isso. Vamos falar em porcentagem. Ah, é 50% meu trabalho, 50% do cliente. Não, é 90% meu, 10% do cliente. Tem uma alimentação a seguir? O que que é essa parte? Eu costumo dizer que o método, ele funciona 50-50. Show. Eu vou dar 100% do meu 50 e você tem que dar o 100% do seu, Legal. para a gente entregar o resultado final como a gente havia planejado. Uhum. Geralmente, as pessoas não seguem muitas orientações. Eu já fiz procedimento de bumbum que a paciente foi para a piscina 2 dias depois, E não né? pode. E não pode. Tá, poxa. Então, existe um compromisso, né? É documentado tudo isso, mas também a gente sabe que às vezes as pessoas não vão seguir, né? Eu vou fazer a minha parte. Eu vou orientar, eu vou trazer algumas sugestões de alimentação ou de treino, por exemplo. Sugestões para Sugestões. facilitar esse processo. E que se forem Mas se o seguidas, cliente não seguir, provavelmente o resultado não vai ser o mesmo de quem faz tudo certinho. legal, legal. Então, 50-50. É 50-50. A minha parte de procedimento vai ser feita o 100% dos 50, né? Uhum. E o cuidado, tanto... Às vezes tem alguns preparos que são prévios ao procedimento, outros no pós, que é necessário estar seguindo. Eu faço um acompanhamento, às vezes eu fico até chato, né? Eu já aviso a pessoa, ó, nos próximos 10, 15 dias eu vou te incomodar todo dia, porque eu vou perguntar se está fazendo isso, aquilo, aquele outro. Legal. E eu faço realmente isso, tá? Isso é legal. Não parece brincadeira, mas não é, eu faço mesmo. Porque existe um compromisso, né? Com esse resultado e o próprio cuidado, né? A gente está fazendo uma intervenção em que exige um cuidado com higiene, o preparo todo no procedimento, o cuidado do pós para não ter contaminação, né? Que é justamente onde acontecem as complicações, né? Quando não se foda. cuida exatamente do que se deveria ter cuidado. Sim. Esse caso da piscina, por exemplo. Não é que não poderia ir à piscina. Não é indicado, porque a gente fez uma intervenção, houve pertuitos, né? Furos. Furinhos ali para administrar o material. Uhum. Então eu preciso dessa cicatrização e fechar tudo ali para não entrar nada de ruim também. Imagina entendeu? entrar cloro dentro do E corpo. aí tu vai... Não, a própria água, não sei se não está contaminada, É né? verdade, né? Então não tem como a gente garantir algo que foge do meu controle, né? Pô, isso é... Aquela parte ali dentro do consultório, onde eu vou usar todo o material certinho, regulado, Com os EPIs corretos. EPIs corretos. Isso é algo que eu consigo controlar, mas quando sai da porta, eu não consigo mais, né? Aí já depende do cliente, Do cliente se paciente, cuidar. né? Do paciente 100%. Não, isso é legal. E falando assim, sobre um momento ideal, tu comentou que a partir dos 18 os procedimentos, né? Não pode fazer antes disso. Então, eu tô com 23 anos e, pô, tem esse negócio aqui me incomodando, eu quero mudar. Existe um momento ideal para que eu faça ou não? Beleza, percebi, eu já vou, já desenrolo e aí a gente já começa a montar o processo. Ó, tu tem que parar de comer isso, daqui 15 dias a gente começa o processo. Como é que funciona esse momento ideal? Tem, tipo, não, tem que ser depois dos 25 para esse tipo de procedimento. Ou não precisa ter certa idade, enfim. Brilha, faz um corte legal. Na verdade, assim, não existe uma idade para a gente começar.
Quando houver algo que está incomodando, pode ser um momento de fazer uma intervenção com procedimento estético, né? Como eu falei para ti o exemplo dos Dos artistas sêniors. mais sêniores. Uhum. Eles esperam demais, então a gente tem uma intervenção que vai ter um efeito positivo, porque eu vou entregar um resultado bom, mas ele vai impactar mais as pessoas que estão assistindo aquele resultado. Uhum. Então, às vezes, o que era para ser mais natural acaba não sendo tão natural, Sim. né? Então, com relação ao público geral, o que eu indico é que se estiver incomodando alguma coisa, marca uma avaliação, vem conversar. Eu não sei se estou de acordo com o que tu colocou no planejamento. Vai avaliar com outra pessoa. Né? As Uhum. pessoas fazem isso, consultar profissionais diferentes, Sim. para ver se há uma identificação com a indicação de tratamento, né? Sim. Eu acredito que seja o ideal. Tá incomodando? Vou procurar alguém que sabe tratar disso, para ver se a pessoa me explica direitinho por que isso está acontecendo, esse processo, né? Como a gente pode resolver. E aí se identifica com essa forma de abordagem, de tratamento indicada pelo profissional. Uhum. O legal é que as perguntas aqui tu já tá respondendo tudo. Tá um monstro, monstro, Mais monstro. completo. Tá completo, completo. Mas até, às vezes, a pessoa tá muito indecisa ali e é legal a gente fazer essa pergunta para às vezes, ser mais específico nela. O que que a pessoa precisa considerar antes de decidir fazer? Nós falamos antes sobre o tempo, né? Uhum. O tempo, no caso, disponibilidade para estar Sim. realizando o procedimento, a urgência que eu tenho desse resultado. Essa é uma das primeiras coisas que eu questiono. Uhum. Alinhar a expectativa com a realidade, que eu te falei, Show. e isso é muito importante mesmo. Eu vejo que as pessoas não fazem isso como uma rotina. Uhum. Eu quero preencher o lábio, quero ficar com o bumbum grandão. Mas por quê? Né? Tá fazendo isso por quê? É para ti? É para os outros? Tem algo que tá te incomodando? Tem uma outra camada por trás daí? Show, E show. isso a gente vai identificar conversando na nossa avaliação. Não é uma avaliação só por planejar o tratamento. Eu Uhum. preciso entender esse processo, né? Às vezes a pessoa está sofrendo alguma coisa mais psicológica e que nem ela identificou que seja isso, Uhum. né? Ou, sei lá, sofreu um bullying na infância e tem aquilo marcado para a vida. Uhum. Né? Às vezes é uma situação em que a gente vai poder sim intervir, mas eu também posso e devo sinalizar para essa pessoa que não é só o procedimento estético. Até porque às vezes eu vou entregar o meu melhor resultado e ainda assim ela não vai ficar satisfeita, Uhum. né? Então eu preciso identificar Pô, essa tu pesquisa bem o campo antes de começar a arar, porque senão pode dar exatamente. ruim. Esqueci de falar, E o também é combinado não psicólogo. Brincadeira, brincadeira. e Legal. o combinado não sai caro, né? Show. Sempre. Isso é verdade. Eu acho que se a gente combina algo e a gente cumpre ele até o final, não tem por que dar pra trás, vamos dizer assim. Não tem por que dar um revertrés, enfim. Eu acho que quando a gente senta, conversa, se organiza, é aquilo ali. E pronto. Eu acho legal esse alinhamento de perspectiva, porque é realmente igual tu falou, né? Às vezes a pessoa, tem esse problema aqui, isso me incomoda. E quando ela vai ver, incomoda lá da infância dela, porque chamavam ela de bunda quadrada, né? E aí agora que ela é grande, ela quer resolver. E não adianta quanta agulha tu colocar ali, às vezes não vai resolver no psicológico dela. Então tem que tratar o psicológico para poder tratar o caso, vamos dizer assim. Isso é legal, isso é legal. Mas, inclusive, a gente falando muito sobre naturalidade, sobre essas coisas, vamos entrar nesse assunto sobre naturalidade e percepção do público, ou seja, quem está de fora, como é que eles veem esse processo. Porque muita gente pensa assim, mas esse procedimento, igual usar o exemplo do bumbum ali, o bumbum é quadradinho ali e eu quero deixar redondo. Como que eu faço para ele não ficar artificial demais? É, Tu já respondeu, mas eu gosto de fazer a pergunta específica. sim, trazer mais pro direcionado, né? Isso. A questão da artificialidade, ela tá muito ligada ao exagero, né? Show. Então, se eu venho só preenchendo, por exemplo, todo mundo acha, inclusive, que bumbum se resolve só com preenchedor. E é Uhum. uma grande sacada errada das pessoas acharem que é isso. O preenchedor, ele vem para refinar um resultado que a gente construiu. Claro, como eu te falei, se for urgente, o que faz para resolver urgente é preenchedor. Uhum. Não tem nada que eu consiga hoje administrar, que eu consigo entregar um resultado próximo do que a pessoa deseja, imediato,
que não seja procedimento com preenchimento. Mas, por exemplo, hoje eu uso muito na base dos meus procedimentos o bioestimulador de colágeno, que ele serve tanto para dar firmeza, estrutura, né, da pele, quanto volumizar se for administrado numa outra forma de produzir ali, de entregar o produto, Uhum. com quantidades diferentes e tudo mais. E tudo isso é pensando nessa construção, né? Ele não tem um poder de volumização igual ao preenchedor, mas eu consigo ir construindo esse resultado para que ele dê mais firmeza e durabilidade para o procedimento, Legal. né? Acho que é isso, eu me perdi na... Não, acho que foi bem em cima da resposta mesmo, porque é, o preenchedor, então, ele só realmente preenche, né? Ele é o famoso Botox, né? Ou não? Tem muita diferença? Pode dar aula aí, porque, Aí né? tu trouxe uma outra coisa bem interessante. Para quem é totalmente fora do meio estético, Igual eu, acredita que tudo se resolve com com o Botox, mas Botox. não. O Botox, eu gosto muito de Botox porque eu acho que é um procedimento que dá resultado quase imediato. Não é imediato porque eu faço hoje e não vai paralisar tudo hoje. Uhum, Mas em 2 dias as pessoas já mandam mensagem dizendo: Meu Deus, o meu rosto já está congelado. Mas ele serve para paralisar rugas, né? uhum. O Botox. E o preenchedor, ele serve para a gente adicionar volume em alguma região e modelar, por exemplo, o rosto. Ah, eu quero a maçãzinha do rosto mais inchadinha, vou lá e coloco o preenchedor aqui. Uhum. Quero um lábio mais carnudo, vou colocar preenchedor. Quero paralisar rugas, Botox, Botox. entendeu? Legal. E se a gente pensar, falei do bioestimulador, tá com flacidez de pele, vamos trabalhar lá na camada mais profunda para trazer de volta a firmeza. E aí nós Uhum. conseguimos ajustar todos os três e entregar um resultado mais voltado para sustentação da pele, que é onde Poxa, vai entregar naturalidade, né? que legal. Então, Às vezes não é preencher que precisa, é colocar as coisas de volta no lugar, poxa, que da né? hora, cara. Pô, que legal. Deu até agora falei, não, isso aí eu faria, pô. Agora realmente não vai ficar parecendo aquele boneco, aquela boneca, né? É algo que, pô, legal, isso é E eu vou legal. te dizer mais uma coisa, não só faria, como em algum momento tu vai se interessar em fazer. Por quê? É, uma das coisas que a gente não tem como resolver hoje na vida é o envelhecimento, né? O que a gente tem é gerenciar o envelhecimento para que a gente fique mais saudável Uhum, um longo período, né? uhum, E a busca dos procedimentos estéticos hoje, se você observar os adultos de 50 anos atrás, com 50 anos, e os de hoje, você vê que tem uma diferença bem grande. bem grande. Especialmente porque a gente vê que há uma preocupação maior com a alimentação e com exercício físico que antes não tinha. Uhum, Isso tudo já muda muito, muito, muito. Não precisa nem entrar no procedimento estético, né? Então, hoje, quando as pessoas entendem essa diferença, elas vão buscar mais atividades ou processos que melhorem a sua qualidade de vida e prorroguem esse envelhecimento, né? Então, nesse processo de envelhecer, o que vai acontecer? Gravidade e começa a cair. É o que eu uhum, estava falando para ti antes. sim. Então, o nosso corpo, naturalmente, a gente vai perdendo a camada óssea, ela vai diminuindo. A gordura que segura o nosso rosto no lugar também vai se deslocando, que é onde começa a cair. Você pode observar um rosto de uma pessoa mais idosa, Uhum, que começa a cair tudo, a pele fica fininha, a sim. boca fica fina. É o processo natural do envelhecimento, né? Uhum, E que todos nós vamos passar, que chegarem até lá. sim. Então, quem tiver preocupado com isso antes e começar os procedimentos antes, vai ter um resultado mais satisfatório e que às vezes as pessoas vão conseguir prorrogar. Tipo, quantos anos você tá? Tô com 50, tô com 60, mas já faço o procedimento há 20. Então, tu vai conseguir identificar que tem uma diferença no Uhum. resultado final das pessoas que começam antes. É, porque no caso tu não tá colocando o plástico dentro da pessoa, tu tá só revitalizando o que a pessoa já tem. Desse Exatamente. jeito deixa até, pô, legal, cara. Porque assim, um receio que eu acho que muita gente tem de fazer é de mudar, descaracterizar completamente a pessoa. Então tu consegue fazer de um jeito que não descaracteriza.
Nós temos o perfil de cliente que quer, de fato, mudar, Descaracterizar, né? aham. Eu quero transformar o meu rosto. Aí Sim, é uma outra forma outra de se pegada. posicionar. Sim. Mas os que buscam a naturalidade, que querem fazer algo para manter um bom resultado, eles não querem exagero. Querem que seja mais sutil possível e que não se identifique que foi feito nada, né? Uhum. Ou no máximo, o que tu fez aí que eu não consigo saber o que que é, Uhum. Dá né? pra perceber que tá diferente. Fez alguma Exatamente. coisa, mas o que que foi? E nessa brincadeira, na tua opinião, o que que seria uma beleza bem trabalhada dentro dessa área? O que que seria pra você assim, não, essa pessoa tem uma beleza bem trabalhada? Ou então, pô, eu fiz um trabalho bem feito. O que que seria esse nível perfeito no seu ponto de vista? O nível perfeito, tu falar de fazer um trabalho perfeito é algo que, de fato, eu me envolvo muito com alguns procedimentos que eu faço, né? Legal. Com um grupo de procedimentos. Eu abraço a causa do cliente, né? Do Uhum. paciente. É nosso o resultado. Então, nós vamos construir e eu vou ficar babando aquele resultado por um longo período, tá? É bem Legal. comum eu fazer isso. Então, esse resultado ideal, almejado, eu acredito que seja muito o da naturalidade, como a gente falou muito. Eu, inclusive, sou uma pessoa que já fiz muitos procedimentos e sempre foi focado nisso. As pessoas sabem que eu faço, até porque eu divulgo, né? Uhum. Mas uma pessoa que nunca me viu na vida olhar para minha cara vai talvez acreditar que já tem algo aqui, Uhum. mas não vai conseguir apontar exatamente o que que foi feito. Se ela não me viu antes, Uhum. ela vai dizer, tá muito perfeitinho esse rosto para Pô, ser cara, natural. mas Tá quadradinho demais. é E legal eu tu falo, falar isso. realmente, eu faço, né? É legal tu falar isso, porque eu olhar pra tu não falaria que tu tem um procedimento no rosto. Fala, pô, agora que tu falou, tu comentou, tem uma certa. Como é que fala? Quando fala que tá igual assim aos dois lados? Simetria. Simetria. Tem uma simetria muito bacana, mas eu não falaria que tem um processo químico por trás, vamos dizer Uhum. assim. Que Já loucura. tem alguns anos que eu faço, né? Se eu mostrar uma foto minha de antes e de agora, tu vai conseguir identificar muito a diferença. Mas é um processo. Nunca foi algo de chegar e fazer tudo de uma vez para impactar, sabe? Sim. Nos É, músculos também, põe ou não? não, músculo não. Músculo não, tá. Só Vai, facial. vai que dava, né? Dá, Ó, acredite e se dá quiser. Hoje já tem uma pegada no mercado bem pra bacana fazer os gominhos da para fazer barriga. gominho, fazer peito, fazer perna. Pô, que da hora. Perna, cara, perna. Homens, façam perna. É Vai, isso vai aí. lá com o doutor Bruno, pelo amor de Deus, para de parecer um funil, né? Mas também tem que equilibrar o treino, né? Só treinar Sim. peito e não treinar perna não dá certo, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Ai, ai, pô, cara, mas legal. Nessa área que tu atua, falando um pouco da profissão de forma geral, o quanto tu acha que precisa de atualização? Na profissão em si, né? Tu acha que é uma atualização constante? Acha, não, o que eu já aprendi até aqui vai valer para os 50 anos? Ou não? Não vai valer, não. Na verdade, a estética ela tem vivido um processo de atualização muito constante, né? Top. Tem os procedimentos básicos que eles vão, eu acredito que eles nunca vão cair de moda, Uhum. mas a gente tem muita intervenção nova chegando no mercado o tempo todo, né? Por exemplo, hoje a gente vai participar dos congressos anualmente, tu vê que tem uma demanda, por exemplo, nesse congresso está focado em bumbum. Esse daqui está focado na regeneração facial. E aí vai vindo, sabe? E são vários processos. Inclusive, tu trazendo isso, eu acho que é importante muito para o profissional identificar o que é de fato uma evolução e que eu vou aderir para o meu trabalho, Legal. do que uma modinha. Boa. Porque acontece muito também. A cliente chegar e dizer assim: não, eu quero fazer isso aqui porque eu vi lá que a fulana de tal está fazendo e ela está com uma pele maravilhosa. Uhum. Tá, mas você sabe qual é a indicação? Você já Putz. passou por. É comum isso. Eu quero fazer o procedimento X. Mas tu já passou por uma avaliação de alguém? Sabe qual é a indicação real desse procedimento? E acontece, das pessoas virem buscar. Você faz tal coisa? Eu faço, mas qual o motivo dessa tal coisa? Por que você está buscando isso? Uhum. Porque eu pesquisei e que serve para tal e tal coisa, entendeu? E às vezes a gente precisa trazer de volta o cliente e dizer assim, calma lá,
Eu faço, mas deixa eu entender exatamente o que que tu tem ou o que que tu está sentindo nesse momento para eu indicar o que que eu acredito que seja melhor para tratar o teu caso. Pô, legal. Desse jeito, ó, tu tá respondendo as perguntas antecipadamente, ó. Como equilibrar o desejo da cliente com a responsabilidade profissional? É bem isso mesmo, né? É identificar e alinhar o que que realmente seja necessário. E eu vejo como um diferencial, sabe? Quando a gente esclarece as coisas, às vezes as pessoas de fato não sabem, né? Uhum, Que aquilo lá não é indicado para ela. Mas eu estou vendo porque a mídia, ela, eles investem muito dinheiro para divulgar um uhum, procedimento novo ou uma tecnologia nova, por exemplo. Um exemplo que aconteceu no mercado recente acho que uns 2 anos atrás, é o endolaser, e não estou aqui falando mal, porque eu acho que ele funciona, mas ele funciona para uma determinada indicação. uhum, Mas vou trazer a identificação errada que eu vejo. uhum. Vendeu-se, inclusive eu quase caí no conto de fadas, logo que ele surgiu e explodiu no mercado, que ele fazia o efeito de lipo sem cortes. Que a gente fazia. Você sabe qual que é o endolaser ou não? Não, ainda laser eu não conheço, mas a lipo sim. O endolaser é uma espécie de fio guia que tem um laser na ponta e você Uhum, vai fazer o processo da lipo, de uhum. inserir ali na camada de gordura e ficar entrando e saindo. E essa parte de laser vai derretendo a gordura. Era essa a proposta que Pô, se é tinha no mercado. excelente, né? Era essa a Excelente. ideia. Mas a gente viu que não existia o resultado prometido que se tinha, sabe? Uhum, Ele é muito bom, por exemplo, para uma parte de reestruturação de pele, de fazer retração, dar aquela firmezinha, mas tu prometer que aquilo ali vai emagrecer as pessoas como se fosse uma lipo, não vai não vai. acontecer, né? Pô, que da hora. E é necessário a gente alinhar também. É o que a gente falou antes da expectativa. Às Uhum, vezes a pessoa pensa, uma lipo hoje deve estar custando aí uns 40 mil reais, por aí. Tô chutando, né? Esse procedimento do endolaser a pessoa faria por uns 4, 5, estourando 10. quase Eu 10% do eu vou valor. cortar quanto de gasto aí, né? E aí a pessoa vai acreditando que vai entregar, quando na verdade lá na frente não vai ter, né? Putz. Aí a hora que a pessoa se lasca. Ah, Exatamente. o barato sai caro, né? O famoso barato sai caro. E é nesse momento que eu trago também a questão das modinhas que eu te falei, né? Uhum, Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de não cair no conto de que tudo funciona para todo mundo, porque não é assim, né? Não é aquilo ali que vai resolver a mesma coisa em mim, em você, por N motivos. A queixa seja diferente, o tipo de pele é diferente, a minha vai suportar, a sua não vai suportar, e isso tudo tem que ser identificado antes de fazer a promessa do milagre, né? uhum. Tu acha que isso é algo que é muito mal compreendido no meio? Porque essa é a próxima pergunta, já tá entrando, respondendo. Tá muito fera. Tu acha que algo que não seja tão bem compreendido dentro dessa área seja exatamente isso? As pessoas acharem que um processo resolve para todo mundo e no final não. Tem que depender até às vezes da alimentação da pessoa. Exatamente. É um exemplo prático para ficar mais visual, quando as pessoas vão no nutricionista. O nutricionista vai lá e faz uma prescrição de uma dieta para o paciente, e aí ele vai lá e passa para o amiguinho, né? Uhum, E aí a gente diz, mas não vai funcionar, não é igual, porque o que eu avaliei foi especificamente dentro das suas condições, da sua atividade física, do não fazer, uhum, do que você tem de objetivo. E na estética, a gente também tem que ter esse cuidado. Às vezes, não quer dizer que eu não vá fazer o mesmo procedimento em você ou no Joãozinho. Mas eu vou fazer uma abordagem diferente com um objetivo diferente também. Eu uhum. posso usar o mesmo produto e ter uma abordagem diferente buscando um resultado diferente, né? Pô, que legal. E é isso que tem que estar claro nesse processo. E é onde eu vejo, por exemplo, das modinhas que eu falei, quando as pessoas vêm divulgarem demais um procedimento e todo mundo quer fazer. Febre, febre. Uhum, Ah, mas a Sheila Carvalho tá fazendo, a Carla sim, Pérez, sabe? Então eu quero fazer também. Mas não é pra ti. Ou vamos ver se realmente é pra ti, show. né? Pô, legal, legal. A gente indo para um ping-pong, fazer uma pergunta bem legal, aquela brincadeira que eu vou fazer uma pergunta, ele responde rapidamente e já volta pra gente ir destrinchando aqui.
umas dúvidas legais. Então, beleza, o que é melhor? Naturalidade ou volume? Naturalidade. Tendência ou técnica? Técnica, Procedimento rápido ou planejamento? planejamento, construção. Resultado imediato ou construção bem feita? Construção bem feita. Se ping-pong tá muito fácil, produção. Vamos dificultar. Exagero ou equilíbrio? Equilíbrio, com certeza. Técnica ou olhar profissional? Eu acho que é a junção dos dois. Precisa ter técnica, mas um olhar profissional é necessário para identificar o que realmente precisa ser feito. Top, top. Indicação do cliente, quer dizer, desejo do cliente ou indicação correta? Indicação correta. Top. Beleza ou harmonia? Harmonia. Acho que não tem como ter beleza sem ter harmonia, É né? isso mesmo. Se não ficar harmônico, não vai ficar belo, né? Show. Eu acredito que seja Às bem isso vezes aí. é necessário, inclusive, dar uma freada no paciente, né? De Calma. alinhar ou fazer e dizer assim, vamos fazer um pouquinho para te ver como é que fica, Show. né? Depois, se tu não gostar, a gente coloca mais ou menos, enfim, tira. É sempre necessário fazer essa projeção, né? Uhum. Eu acho que tanto vale para o mais quanto para o menos. Quando a gente Show. está falando de bumbum, por exemplo, que o cliente quer fazer X, Uhum. mas ele quer o resultado 3x. Putz. Aí eu vou dizer, não, mas esse aqui X não vai dar o suficiente para a gente entregar esse 3 que você deseja. Nós Uhum. podemos ir construindo. E o inverso também é proporcional. A pessoa quer botar muito, mas não quer que seja exagerado. Uhum. Daí eu vou dizer assim, não, então vamos devagar, vamos construindo para você ver quando tiver bom, né? Show. E às vezes eu também preciso limitar, sabe? Eu acho que é uma característica muito do meu trabalho individual. Eu não gosto de exagero e eu não Uhum. faço exagero. Se o cliente já vem me buscar dizendo que quer um trabalho que vai ficar com um bocão, um bundão enorme, eu já vou dizer que não. Infelizmente não é o meu perfil Uhum. e o meu trabalho bem feito, ele vai vender outros trabalhos. Isso é verdade. Então eu não quero que a pessoa olhe para aquela outra pessoa na rua Ó, fez e com o diga Dr. aquilo, Bruno. ai, tá demais. Quem é que fez? A gente julga, eu também faço isso. Quando eu vejo as pessoas na rua, que eu vejo um procedimento que tá muito exagerado, eu já penso nisso. Ó, tá fazendo uma propaganda negativa da pessoa. E às vezes ela nem queria fazer aquilo, Uhum. né? Mas o cliente queria que fosse daquele jeito. Então, às Isso é vezes, atender complicado. o desejo do cliente não é a melhor ideia, não. É Show. melhor não atender do que fazer um resultado que vai comprometer a estética do teu serviço a longo prazo, né? Show. Acho que isso é importante se pensar. E que conselho que você daria para quem tem vontade de fazer, mas tem medo? O conselho que eu daria é que quem tem vontade de fazer, procure um profissional de confiança ou vários profissionais para fazer a avaliação primeiro e com quem se identificar mais, tentar traçar esse planejamento, né? Sem pressa, construindo resultado. Eu acho que vai ter um resultado bem bacana essa construção a longo prazo e essa construção de confiança também, né? É Uhum. muito comum hoje os meus clientes virem por uma coisa só e aí eles vão ficando, né? Eu gosto de dizer assim, a gente focou muito no corporal, que eu estava trazendo para ti, mas eu não deixo de fazer as outras coisas, porque a minha cliente tem bunda, mas tem rosto também. Uhum. E aí, antes que ela vá fazer com outro profissional e que nem entregue o mesmo método, a mesma proposta de tratamento, Uhum. eu prefiro que ela construa comigo, Boa. né? Isso é interessante, isso é interessante. E onde é que eu posso te acompanhar nas suas redes sociais? Onde é que eu acho mais sobre teu serviço? Qual que é o teu arroba, tanto profissional, às vezes como pessoal também? Hoje eu trabalho com 2 Instagrams, o meu pessoal e o meu profissional. Foi uma ideia, na verdade, de dividir para deixar uma coisa mais voltada para o profissional lá naquele Instagram específico. O meu arroba é arroba doutor Bruno Dalpaz. Esse é só o profissional. E arroba Bruno Dalpaz é o meu pessoal. Legal. As pessoas podem acompanhar os dois também. Show, show de bola. E tem alguma consideração final que você acha importante para falar aqui? Fala, pô, acho que seria interessante finalizar com isso aqui, ó.
Eu gosto de resgatar essa proposta do novo método. Eu acho que é interessante que as pessoas se permitam entender que é uma construção, né? Quem estiver disposto a fazer um trabalho construindo resultado, a gente vai sempre ter um resultado melhor e com maior durabilidade, que é o que se busca, né? Muito se fala também hoje de será que a harmonização, né, os procedimentos estéticos realmente valem o investimento? Eu acho que as pessoas têm que pensar em duas questões. Eu trouxe para você antes que a gente não vai parar de envelhecer, né? Uhum. Então, na verdade, a estética, ela vem como um tratamento de gerenciamento de envelhecimento, né? Então, hoje o que está caindo, eu consigo sustentar. Não quer dizer que vai ficar lá para sempre. Uhum. E eu acho que isso é muito um fator de decisão das pessoas. Ah, mas não vai durar para sempre. Tenho que ficar fazendo. Mas tu vai continuar envelhecendo, vai continuar caindo. Então, mesmo que eu fizesse um procedimento definitivo, você vai envelhecer e vai cair. Vou ter que reabordar, reposicionar se fosse algo cirúrgico, por exemplo. Uhum. Então, as pessoas têm que ter essa visão. Quando o pessoal amadurecer para a visão de construir resultado, da sustentação para a nossa pele, os tecidos, aí nós vamos ter uma, um alinhamento melhor nos procedimentos, sabe? Show de bola. Eu acho que é isso, cara. Só uma pergunta final que me veio na cabeça aqui. É melhor silicone ou preenchedor? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depende. É a indicação que eu te falei, Show. entendeu? Por exemplo, hoje inclusive já se faz a aplicação de preenchedor no lugar de silicone no peito, por exemplo. Top. Não, eu não faço, mas eu Uhum. sei que já estão fazendo. Então, eu acho que tem que ser bem alinhado o desejo do cliente e o resultado que a gente consegue entregar, entendeu? Top. Se for resultado sutil, mais natural, eu acho que dá para fazer um procedimento estético. Uhum. Se não, tem que fazer cirúrgico, não adianta. Legal, legal. Eu achei divertido só a gente finalizar com essa pergunta, mas é isso aí. Gente, um prazer te receber aqui, Bruno. Muito bom a gente ter essa conversa. Acredito que eu consegui entrar no mundo onde eu desconhecia completamente e entendi, eu acho que de uma forma legal, porque antes eu via como um procedimento que ia lá, faria e ia embora. E não, tem um processo e não é só plástico dentro da pessoa, é um processo que revitaliza aquilo que a pessoa já tem. Enfim, acho que ficou bem legal, bem explicado. Se você ficou com alguma dúvida, pode procurar o Dr. Bruno nas redes sociais ou voltar ao podcast e assistir novamente. Seja bem-vindo. E caso você tenha vontade de aparecer no podcast, você nunca tenha aparecido antes, ou já tenha aparecido, mas quer refazer também, claro, é bem válido. O podcast Falei Convida está aqui para isso. Ele é para você, para dar voz a pessoas assim como você, como eu, como o Bruno, está procurando ter esse momento de explicação, esse momento de conversa, um momento divertido e tá nas redes sociais. Então, podcast Fala aí, Convida é um podcast feito e pensado para você. Ele dá vida à sua conversa. Bruno, fica aí saudações finais. Pode despedir do pessoal também. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, trazer um pouquinho mais do meu trabalho para as pessoas conhecerem, né? E achei muito bacana essa nossa conversa e alinhar algumas expectativas e contar um pouquinho mais de como funciona as minhas abordagens, né, na estética. Legal, legal. Agora eu vou ver a foto dele antes para eu ver a diferença. E você fica com Deus. Qualquer coisa é só mandar mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp também. É isso aí. Valeu. Valeu.